E a gente continua falando sobre saúde. Então, um alerta agora para você. De acordo com a Associação Brasileira de Urologia, durante o verão, o número de casos de pessoas com pedras nos rins aumenta em 30%. E quem vai trazer mais informações e orientações é o médico Wesley Lima. Doutor Wesley, por que esse aumento? Boa noite para o senhor. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. É importante, e a Sociedade Brasileira de Urologia faz esse alerta, que no verão existe um aumento do número de casos de litíase renal, de cólicas nos rins, em torno de 30%, principalmente porque no verão as pessoas desidratam mais facilmente. Então a gente alerta da importância das pessoas não se descuidarem com a hidratação, que é o principal fator protetor contra a formação de cálculos renais. E qual é o primeiro sinal, doutor? Primeiro sinal que a pessoa tem para justamente procurar um médico? A doença litiásica ela pode ser inclusive assintomática. O indivíduo pode ter cálculos renais e não sentir absolutamente nada. É comum as pessoas virem ao consultório com queixas de dores na região das costas, né, na região dos rins, achando que isso é cálculo renal, devido ao cálculo renal. E aí a gente faz a investigação e esse cálculo não está causando nenhum problema para esse indivíduo. Quando o indivíduo vai ter uma dor relacionada ao cálculo renal, geralmente ocorre quando esse cálculo migra da região dos rins para os ureteres. Ele começa a ser eliminado através do trato urinário, então ele causa uma obstrução à saída da urina, a distensão da cápsula do rim e uma dor de forte intensidade, que ela vem da região dos rins, na região das costas, região lombar, e se direciona para a região inguinal. Então, essa é uma característica da dor renal, uma cólica de forte intensidade, às vezes acompanhada de náuseas e vômitos, vindo da região das costas para a região inguinal. Doutor Wesley, quais são os tratamentos? Tem que ter cirurgia, não? Nem todos os casos de cálculo renal necessitam de tratamento cirúrgico. Isso vai depender do tamanho do cálculo e da posição do cálculo no trato renal. O que a gente pode dizer inicialmente é que existem, dependendo da posição desses cálculos, se é recorrente ou não, o local onde ele está localizado, que complicações podem estar relacionadas a esses cálculos renais, como, por exemplo, infecções, perda de função renal, obstrução em algum momento, algum local do trato urinário, né? E aí, nesses casos, a gente indica cirurgia. Então, cálculos acima de 1 centímetro geralmente requerem algum tipo de tratamento cirúrgico, cálculos que estão causando obstrução nos ureteres requerem algum tratamento cirúrgico, cálculos em bexiga, mas cálculos pequenos, então cálculos menores que 1 centímetro, geralmente cálculos acima de 5 milímetros, por exemplo, a gente basicamente orienta o paciente a beber bastante água, em torno de 2 a 3 litros de água, isso vai variar dependendo do porte físico da pessoa, então pessoas mais magras, baixinhas, a gente orienta 1,5 litro ou 2 litros de água por dia, pessoas atletas, pessoas de maior porte físico, até 3 litros de água por dia, e a abstenção de algumas coisas. A doença litiásica é uma doença que pede por equilíbrio na vida, então evitar o excesso do consumo de sal em todas as suas formas, principalmente nos alimentos industrializados, evitar o excesso de carnes, né, de proteína de origem animal, evitar o excesso de laticínios, evitar o consumo o excesso de bebida alcoólica, de café, de chás escuros, de alimentos que contenham oxalato, como o tomate, o espinafre, o chocolate, por exemplo. São recomendações que a gente dá para os indivíduos que têm doença, cálculo renal de forma recorrente. Já falou aí sobre todos esses problemas. Então, eu gostaria de saber, doutor Wesley, como prevenir esse problema, pedras nos rins? O que é que a pessoa sente inicialmente? A pessoa pode ter um episódio de cólica, em torno de 50% dos indivíduos que têm doença, tem calculose renal, vão ter um outro episódio, 50% deles em torno de 1 ano vão ter um novo episódio de cólica renal. E o que é preciso se prevenir é não deixar que essas pedras cresçam, então fazer o acompanhamento periódico com o médico urologista ou com o nefrologista para acompanhar o crescimento desses cálculos, para evitar que cheguem situações de emergência da cólica renal ou dessas complicações. E em termos de mudança de hábito de vida, o principal deles, o que tem maior nível de evidência científica, é
aumento da ingesta hídrica. É fundamental que as pessoas tenham o hábito de beber água ao longo do dia e não espere sentir sede. Quando eu sinto sede, 1% da água do meu corpo já foi depletada, e aí o centro da sede me avisa de que eu preciso beber água. É importante que a urina esteja clara ao longo do dia e apenas a urina escura seja aquela onde o indivíduo acordou e ele vai ao banheiro, e aí sim, a urina da noite é que é a urina concentrada. Ao longo do dia eu devo ter uma urina clara. A alimentação também, né, doutor Wesley, pode ser uma grande aliada, não é verdade? Qual a alimentação que o senhor sugere? A sugestão é que seja uma alimentação equilibrada, onde eu tenha uma grande quantidade de alimentos de origem vegetal, um consumo moderado de proteínas de origem animal, evitando o excesso de sal, evitando o excesso de laticínios, e a depender do tipo específico, porque existem a doença litiásica daquelas pessoas que têm genética, né, favorável a formação de alguns tipos específicos de cálculo, então ela deve fazer um acompanhamento nutricional para que ela evite determinados alimentos, como alguns que eu citei aqui, que é o chocolate, o espinafre, os chás escuros que pode conter oxalato, né? Não comer alimentos, o excesso de alimentos que contém o cálcio não deve ser atentar para isso, né? Você pode ingerir, não deve deixar de ingerir alimentos que contêm cálcio, muito pelo contrário. O consumo moderado de cálcio é protetor para cálculos renais, mas quando o indivíduo se alimenta excessivamente da proteína de origem animal, de alimentos salgados, dos laticínios, a formação de cálculos é aumentada. Tá bom, doutor Wesley, muito obrigado. Foi muito importante essa sua informação sobre pedras nos rins, né? Esses casos de pedras nos rins que acontecem muito em todo o Brasil, aqui em Sergipe, então. Muito obrigado, então, pelas informações. Uma boa noite para o senhor, viu? Obrigado, boa noite.